Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui com o Júlio Silva, Mortgage Broker, e nesse vídeo nós vamos falar sobre financiamento de imóveis. Muita gente pensa que é um bicho de sete cabeças. Não é. Não é. E aí, hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas e nós vamos explicar com um especialista como é que funciona o financiamento de imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, Júlio, obrigada. Denise, obrigado você, obrigado por ter feito esse convite, por estar aqui com você hoje, Imagina, gravando uma esse honra. vídeo para sua audiência, né? Eu te acompanho bastante, a gente vê que você tem um público que te acompanha na internet, Que vê bom. seus vídeos tudo. Que bom. Para mim é um prazer estar aqui. Que bom, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. E certeza. agora, vamos explicar pro pessoal. Vamos lá. O pessoal às vezes me liga e fala, né, Denise, eu quero comprar uma casa, começa a olhar casa, começa a olhar condomínio, às vezes tá aqui, já Sim. escolheu, e aí fala, Denise, eu quero comprar uma casa financiada. Certo. E aí eu vou falar, ok, escolhi uma casa, vou passar pra você, né, vou passar pro Mortgage Broker, gente, que é o agente de financiamento. Exato. E aí, depois que eu passo pra você, O que acontece? o que acontece? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, meu nome é Júlio Silva, eu trabalho com financiamentos imobiliários há mais de 15 anos, né? Então a gente tem um pouquinho de experiência no Olá. mercado. Muita experiência. Comecei no business em 2001, 2002 como processador de financiamentos e fui crescendo na minha carreira, a gente está aqui onde a gente está hoje. Uau. E a gente tem acompanhado nos últimos 4, 5 anos o tanto de investidores estrangeiros que começaram, né, a investir na Flórida, nos Estados Unidos, comprar, e os bancos viram uma oportunidade de criar produtos de financiamento para estrangeiros. Ok. E é um financiamento, um processo muito simples, na verdade, né? Muitas das pessoas acham que é impossível, que não tem como, eu vou fazer um financiamento com a minha renda do Brasil, mas eu moro no Brasil, eu não tenho documentação nos Estados Unidos ainda, não tenho crédito nos Estados Unidos, nunca fiz nada nos Estados Unidos, como é que eu vou financiar? É muito simples. Eu sempre falo para meus clientes, é mais fácil financiar você, que é estrangeiro, do que a minha vizinha, que é americana, que é residente aqui. Eu também sempre falo isso para os clientes e Verdade. eles não conseguem entender isso. Eles falam, Aham. não, eu vou mudar para os Estados Unidos. Primeiro eu falo, não, financia enquanto você está no Brasil. É verdade, é verdade. É um processo muito simples, né? Os bancos, eles tentam simplificar esse processo por saber, né, da dificuldade, né, de às vezes não vai exigir uma documentação que exige para um residente, para uma pessoa que é estrangeira que não tem documentação aqui. Então, basicamente é um processo simples, o banco pede uma entrada, né, de 30% a 40%, dependendo da situação do financiamento do cliente, mas fora isso, a documentação bem simplificada né, que todo mundo tem, né, a gente não vai pedir nada que o cliente não possa ter, né? Então a gente consegue simplificar bastante o processo. E dos últimos anos, de 4, 5 anos até hoje, o processo foi simplificando cada vez mais, né? Essa documentação seria mais ou menos o quê? O que eles pedem normalmente? Então, Denise, como eu falei, né, eles vieram, né, desburocratizando, né, o processo de financiamento para estrangeiro. Para mim fazer uma carta de pré-aprovação, né, você viu uma casa com a Denise, uma casa de 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares, né? Falei agora, como é que eu faço para eu ter uma carta de crédito, para eu poder me pré-qualificar para essa propriedade? É muito simples, a única coisa que a gente precisa de inicial é um formulário que a gente preenche do cliente, né, para a gente saber as informações básicas, né, tal, e um extrato de 30 dias da conta dele, de onde vão sair os fundos que serão usados para a compra daquela propriedade, que é muito importante. O que o banco faz, né? Depois do 11 de setembro, né, criaram várias leis para poder, né, cuidar da questão de movimentação de dinheiro e tudo. Então os bancos, a única coisa que eles pedem muito para a gente ver direitinho é a origem dos fundos. Eles entendeu? querem saber onde que está o dinheiro. Exato. Então, para a gente liberar uma carta de crédito é muito simples. A gente precisa de um mês de extrato bancário mostrando de onde vão sair os fundos que serão usados para a compra. E aí depois, mas normalmente para o cliente ser aprovado no financiamento, você vai pedir o quê? Extrato bancário? Isso, o banco vai querer ver 2 meses de extrato bancário, né? A gente vai pegar os últimos 60 dias, aquele histórico de 60 dias, né, de extrato bancário do cliente. a cópia de passaporte, cópia de visto. Dependendo do programa de financiamento, a gente vai pegar uma carta do seu contador, falando qual foi seu rendimento nos últimos 3 anos, uma carta de referência do seu banco, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que cada financiamento, ele tem
uma digital, né? Cada cliente tem uma necessidade diferente, cada cliente tem uma história diferente, cada cliente, né, precisa de um financiamento específico para a situação dele, né? Por isso que tem programas diferentes. Vários programas diferentes. E por isso que você vai conversar com o cliente e ver qual que é o melhor programa para o cliente. Exatamente, para a gente entender a situação, entender quais documentos que o cliente tem disponíveis. Te dar um exemplo bem legal, eu sempre às vezes conto essa história. Eu tenho uma cliente que ela é médica no Brasil, ela estava vindo estudar em Orlando, querendo estudar aqui e tal, e ela trabalhava no hospital, né? Então ela tinha uma renda excelente nos últimos 2, 3 anos, renda muito alta, boa e tal, só que ela veio para Orlando e pediu conta no hospital. Então, do dia para a noite, eu já não posso mais usar a renda que ela ganhava no hospital, não posso usar a renda passada, então eu fiz um financiamento para ela simples, sem verificação de renda. Sem comprovação de renda nenhuma, a única coisa que ela teve que comprovar foi o extrato bancário dela, mostrando de onde ia sair a entrada dela para casa. Foi muito simples, fechamos em 35 dias, tá na casa dela, feliz da vida e curtindo Orlando. É por isso que não dá para você falar assim, eu vou fazer o financiamento com o banco que o meu vizinho fez. Não, gente, conversa com o especialista que ele vai ver com a sua condição qual que é o melhor programa para você, né? Exatamente. Porque o brasileiro tem mania de falar assim, eu vou ver, meu vizinho falou isso, não é? Um amigo meu me falou isso. Eu falo, não, gente, é assim, fala com um profissional, que o profissional vai indicar o melhor pro seu caso. Às vezes aquele não é o melhor pro seu caso e a gente vai ver qual é o melhor pro seu caso, né? Exatamente, né? Então, o nosso trabalho é oferecer, achar a melhor solução de financiamento para você. Qual que é a função do mortgage broker, né? O que eu faço, né? O corretor de financiamento imobiliário, né? Nós somos a ponte, né? Que liga o cliente, né? Com aquele cenário atual dele com um programa de financiamento, né? Seja ele com banco A, B, C ou D, entendeu? Entendi. Então, nós vamos, né, realmente entender a questão do cliente, vamos preparar, montar aquele financiamento, né, e mandar para aprovação. Entendeu? E taxa de juros para o estrangeiro? Cara, a taxa de juros está fantástica, está fenomenal. No mercado interno, no mercado americano, nós estamos vendo as taxas menores dos últimos 10 anos. Então tá muito bom. Isso, consequentemente, afeta o mercado estrangeiro, que os juros estão muito baixos. Nós temos programa de financiamento para estrangeiro com taxas a partir de 4,25% até 6%. Vai depender do cenário, depender de vários fatores, né, como a gente fala. Mas começando 4,25%, né, 4,25% ao ano, né? Uau! Então... Muito baixo. Muito baixo. E essas taxas, eu não vejo taxas assim para estrangeiro desde 2015, 2016. Então é uma hora muito boa para você poder comprar aqui, hein? Gente, eu vi esse folheto do Júlio, eu liguei para ele na hora, porque aqui, ó, programa para estrangeiro, sem carta de contador, sem reserva, sem carta de banco, sem demonstração de renda. Aí eu liguei para ele e falei, Júlio, você é um cara sério, eu conheço você, tipo, eu já trabalhei com você, isso aqui funciona? Aí ele falou, funciona. Eu falei, não acredito, então, que maravilha. Esse é o programa da médica. Uau! Olha, ela é o caso perfeito, é uma profissional, ganhava quase 500 mil reais ao ano, ganhava muito dinheiro e tal, de repente ela não tem a renda mais a mostrar, ela tem dinheiro, mas não tem a renda mensal. Tem o dinheiro, mas não tem mais a renda mensal, já estava desligando para vir. Exatamente. É claro que precisa ter dinheiro da entrada, né, gente? Exatamente, então, sem carta de contador, sem imposto de renda, sem carta de referência bancária, sem as reservas, né? Às vezes o banco pede reserva, então, né, basicamente, esse programa ele é o que a gente chama de low doc, né, ou no doc loan, pouca documentação. Documentação simplificada, né? Basicamente, nesse programa, o banco vai querer ver a fonte, né, de onde vai sair o dinheiro da entrada, né? Ou seja, ver o seu extrato que você tem a entrada ali. Exatamente, né? Então, se seu dinheiro... Júlio, meu dinheiro está aplicado no Santander, está no Bradesco, ou está na XP Investimentos. Preciso só de extrato de um mês, demonstrando lá que você tem dinheiro suficiente para você colocar aquela entrada, né? Dá um exemplo, vai comprar uma casa de 300 mil. Aí você tem que demonstrar os 30%, que é os 90 mil, né? E mais seus 5, 6%, que é os das despesas, né? Gastos de closing costs, né? Que é gastos despesas com escritura e fechamento. Exatamente, entendeu? Demonstrou aquilo ali, na hora a gente emite a carta de pré-aprovação, a carta de crédito, vocês podem ir lá fazer a oferta e ter um contrato assinado, entendeu? Maravilha. E aí a gente, depois de ter uma oferta, um contrato assinado, a gente pega, né, toda aquela documentação da pré-aprovação,
O cliente tem uma opção de fechar a propriedade de uma pessoa jurídica ou pessoa física, a gente vai determinar isso também, se vai ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, a gente pegar os documentos da pessoa jurídica americana, né, da LLC ou uma corporação, conforme for, né, cópia de passaporte, cópia de visto, né, e um comprovante de residência dele do Brasil, acabou. Com o contrato a gente envia para o banco. Né, é processado em 3 a 4 dias, a gente já tem uma aprovação em mão, uma carta de aprovação, não é uma pré-aprovação, é uma aprovação. E ali nós vamos fazer o trabalho do banco, a gente vai fazer uma avaliação na propriedade, ver se a propriedade vale né, aquilo mesmo que ela está sendo vendida por aquele preço. Vão ser feita uma vistoria né, no histórico da escritura daquela propriedade, né, a empresa de título, o cartório aqui vai fazer todo aquele processo, seguro e tal. Então a gente tem, né, dentro desses 30 dias, faz todo esse processo de verificação para a gente poder, no final lá, fazer o financiamento, né, o dia da comemoração, o cliente assina o contrato final, pega as chaves e sai feliz da vida. Gente, tá vendo a importância de estar falando com profissionais qualificados? É o que eu falo para vocês. A gente tá aqui buscando sempre parceiros qualificados, pessoas que podem ajudar os nossos clientes, e a gente está sempre buscando o melhor para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tenho certeza que ajudou muito. Com sempre certeza, muito bom estar falando com você, Júlio. Beleza, muito obrigada. Uma honra pra mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Sempre bom estar podendo oferecer o melhor para os nossos clientes. Então, muito obrigada pelo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos e até a próxima semana. Obrigada por assistir.